Então, vamos dar sequência, vamos inserir aqui o rodapé, como eu falei. Bem simples, inserir rodapé, posso colocar em branco também, em 3 colunas. Quando eu utilizo paginação, eu costumo colocar em 3 colunas, depois vamos utilizar isso aí. Vou deixar em branco mesmo. Vou colocar aqui o endereço, né? Para fazer, né, aquela bolinha do número, ou você pressiona o Alt GR, que é a tecla que fica geralmente à direita da barra de espaço, e pressiona a tecla correspondente à bolinha, ou você, caso não tenha em alguns teclados, principalmente notebook, ele dá ali. Vou clicar antes, uma tabulação menor. Por enquanto eu vou apertar somente a barra de espaço mesmo 2 vezes para dar um espaçamento ali maior. Vou colocar aqui um número qualquer e apertar o espaço mais 3 vezes, colocar um bairro aqui, o nome do bairro. Meio esquisito aqui, né? Mas esse é o bairro onde eu moro aqui. Vou selecionar todo o texto. Vou apertar o Ctrl E para deixar centralizado. Repara que o Tomás deu um erro, mas é dessa forma mesmo. Porém, ele não reconheceu o botão direito. E aqui ó, tem como eu fazer, né, ignorar. Se tiver muitos erros, aconselho vocês a ativarem com F7 o corretor direito e pode ignorar de forma rápida. Aqui é a mesma coisa do cabeçalho, aperto o ESC e ele sai fora do rodapé. Vou descer lá, ó, olha como que ficou o nosso rodapé. Perfeito, essa então é a nossa estrutura inicial. Agora eu preciso de fazer alguns ajustes, separar o que é título, o que tem que ser destacado. Então, por exemplo, o título mesmo. Então, o título eu quero um destaque para ele. Vou fazer uma seleção nele. Lembrando que eu não estou utilizando o mouse para selecionar, pois o programa aqui grava não me permite fazer isso, eu seleciono pelo teclado. O tamanho para título é um tamanho 14 e negrito, para dar um destaque maior. Em alguns campos, como aqui de, para e assunto, eu queria que esse cabeçalho fosse destacado. Então, às vezes tem data, data da entrega. Quando tem esses parâmetros assim, é interessante que você destaque. Então, vou selecionar o de. Se você quiser selecionar os três, eu vou colocar em negrito de, o para e assunto. Você pressiona o Ctrl e faz a seleção aqui, ó, simultânea, o que não é possível, como eu já falei, devido ao programa que grava. Vou dar um pause e vou fazer a seleção nas 3 palavras separadas. É só pressionar o Ctrl e selecionar. Então, prontinho, ó. Com o Ctrl pressionado, você vai selecionando aonde você quiser. Vou colocar aqui em negrito os 3. Mas eu tenho que aumentar? Não, ele não é título, ele só é um campo que eu quero destacar. Aqui eu queria colocar esses 3 aqui, ó, alinhados, né, na mesma direção. Então, eu aperto o Tab aqui 2 vezes, ó. Até cliquei, apertei o Tab 1, ele arredou um pouco, apertei ele novamente. Aqui é a mesma coisa, ó, 2 vezes, ele vai deixar alinhado com o diretor geral e aqui em assunto, como está mais próximo, apenas uma vez. Então a tecla Tab ela te auxilia muito aí, né, para tabulação e alinhamento. Ela serve também para abrir um parágrafo. Antes de informarmos, eu quero um parágrafo. Então aperto o Tab, ele abre ali um parágrafo. Já vem definido, tá joia? Esse espaço de parágrafo e eu posso editá-lo aqui, ó. Repara que na aba de parágrafo tem uma seta para baixo, uma setinha que eu não mostrei ainda. Se eu clicar, ele abre para mim os recursos de parágrafo. Aqui eu tenho um recurso de tabulação. Vou clicar em tabulação e aquela distância que deu, aquela tabulação é de 1,25 centímetros. Toda vez que eu apertar o Tab, ele vai me dar uma tabulação de 1,25. Se eu quiser, eu posso alterar esse valor aqui, ou para menos, né? Achei o parágrafo muito grande, então eu diminuo ele um pouquinho, ou para mais. E também posso controlar isso manualmente através aqui, ó, desse ponto. Esse foi o ponto de tabulação inserido quando eu apertei o Tab. Ele é o recuo da primeira linha. Se eu clicar e arrastar, ó, aquela linha vai se ajustar a ele. Podem fazer aí para testar, né, o que não é possível arrastar o mouse com a gravação aqui utilizando, né, o gravador do Camtasia Studio, como eu já falei. Mas isso vocês podem testar aí. Próxima aula a gente vai finalizar o nosso memorando.